Eu comecei recentemente aqui no canal uma série chamada 101 filmes de terror para ver antes de morrer. O nome é autoexplicativo. Eu vou fazer 101 vídeos de críticas de filmes importantes de terror da história do cinema em ordem cronológica. Eu já comecei com o primeiro vídeo da série, que é a minha crítica de O Gabinete do Dr. Caligari, de 1919. No final desse vídeo eu vou linkar para essa crítica, mas eu já vou hoje quebrar a cronologia, porque antes de ir para o número 2 dessa série, eu vou para o número 55 e vou falar hoje sobre A Profecia, que é um filme dirigido pelo Richard Donner em 1976. E o motivo é muito simples, porque essa semana estreia nos cinemas brasileiros e mundiais o novo filme da série A Profecia. Então, eu vou aproveitar essa estreia desse lançamento para falar do filme original de 1976. Eu não gosto, gente, de usar filmes anteriores para basear a crítica de um filme sobre o qual eu estou falando na comparação com eles. Eu não acho que a comparação com outros filmes seja necessariamente o melhor caminho para a gente começar uma crítica, mas é muito importante, eu diria que é inevitável falar de O Exorcista quando falar de A Profecia, porque A Profecia é um filme que foi lançado num contexto de pegar ali o rabo do cometa do sucesso estrondoso, avassalador de O Exorcista nos anos 70. O filme tem várias semelhanças, ele pega vários elementos que deram certo em O Exorcista, então é muito difícil não comparar um filme com o outro, e como o próprio filme convida essa comparação, qualquer filme de terror vai empalidecer um pouco se comparado ao Exorcista, que é talvez o maior filme de terror de todos os tempos. O que não quer dizer que A Profecia não seja um filme muito eficiente. Eu acho que ele é, principalmente na intensidade da direção do Richard Donner, que eu acho que transforma algumas cenas que poderiam ser triviais em cenas muito intensas, e também pela trilha sonora, que é uma trilha sonora macabra que eu adoro. Robert Thorne Gregory Peck é um diplomata americano que comete um erro cujas consequências ele jamais seria capaz de antecipar. Ao aceitar a substituição de seu filho morto no parto por um bebê órfão, ele acaba criando, ao lado de sua esposa Catherine Lee Remick, o filho do diabo, Harley Stevens. A estética do filme não é só uma estética que tem muito de semelhança com a de O Exorcista, como é uma estética típica dos filmes não só de terror, mas de drama, de boa parte dos gêneros, policial também, da década de 70. A Profecia tem aquele visual mais urbano, aquele visual com uma estética mais dessaturada, com uma película mais granulada e que dá um realismo, uma sensação de verossimilhança muito grande a tudo que está acontecendo na tela. Essa é uma trama sobrenatural, mas o que eu acho muito legal, talvez isso seja o que mais tenha me chamado a atenção nessa revisão que eu fiz do filme para fazer esse vídeo, é como o roteirista e também o diretor usam certas situações mais reais para gerar suspense, para gerar terror. Então, mesmo que seja um filme com uma história sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre criar o filho do diabo, que vai substituir seja lá quem for no mundo e vai dominar o planeta, etc, 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 baseado naquelas profecias bíblicas, mesmo assim, o filme tem algumas situações que são situações de suspense mais imediato e que o Richard Donner, como eu falei, dirige de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito dinâmica. Tem, por exemplo, a cena lá dos babuínos no zoológico, quando a mãe vai levar o menino e o carro é invadido. Ele não chega a ser invadido, mas os babuínos sobem no carro e causam, né, bastante pavor. Mas principalmente a cena lá no cemitério, à noite, com o Gregory Peck e o outro cara lá que vão tentar achar 2 cadáveres e o cemitério tá cheio de Rottweilers. E essa cena é muito bem dirigida e ela tem, obviamente, um cenário sombrio de filme de terror, né? Imagina a situação, são 2 homens tentando desencavar cadáveres e as imagens que a gente vê ali são um pouco chocantes, mas a situação de suspense que é criada é através de algo muito mais direto, algo muito mais real, muito mais tangível, que é a fuga daqueles Rottweilers, com várias situações que vão acontecendo, né? Com o Gregory Peck que engancha o braço ali naquela lança do portão, enquanto isso os cachorros tentando morder ele por baixo. São cenas muito bem dirigidas, muito dinâmicas, muito intensas e que criam um senso de urgência e uma tensão mais real, como eu falei, mais direta mesmo num
filme cheio de referências sobrenaturais. A trilha sonora do filme não chega a ter um tema tão icônico como o tema de O Exorcista, ou como o tema de outros filmes de terror da época, inclusive que vão ficar muito famosos alguns anos depois, como Halloween. Mesmo assim, eu acho que a trilha sonora contribui muito para esse clima de terror mais apocalíptico, esse clima de terror mais demoníaco, bíblico, relacionado às profecias que envolvem o anticristo, como eu já falei aqui nessa crítica. É uma trilha sonora cheia de canções que lembram música sacra, mas ao mesmo tempo de magia negra, com aqueles cantos gregorianos. É uma trilha sonora que funciona muito bem durante boa parte do filme e que traz essa sensação do macabro, essa sensação de a gente estar falando de uma história ali, participando de uma história, acompanhando uma história que tem a ver com magia negra, com profecias demoníacas, etc. O filme tem uma montagem muito ágil, como eu falei. Tem algumas cenas que eu considero que possuem efeitos que são muito à frente do seu tempo. Eu não lembro de outro filme antes de A Profecia, por exemplo, que tenha uma cena ou uma imagem que virou comum depois em Hollywood, que é a da bala saindo da arma em câmera lenta. Sabe essa coisa que hoje em dia é clichê do cara atirar e aí a gente vê só a arma com a bala saindo em câmera lenta até gerar um suspense e atingir a vítima. Isso acontece aqui em A Profecia. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acredito que é a primeira vez que isso é usado no cinema e é um efeito, é um recurso que se tornou lugar comum, principalmente no cinema de ação, mas em outros gêneros também na indústria. Tem cenas, gente, e isso é importante a gente sempre ter em mente quando a gente assiste a filmes mais antigos, mesmo que não sejam tão antigos assim, como O Gabinete do Dr. Caligari, da outra vez, que era de 1919, mas até filmes razoavelmente mais novos, como A Profecia de 1976, que é, a gente precisa virar uma chavinha e entender o contexto, a gente precisa contextualizar as coisas. Tem cenas no filme aqui, por exemplo, que eram muito brutais na época, mas hoje a gente está tão dessensibilizado com a violência, a gente está tão acostumado a ver uma violência muito mais explícita, muito mais constante e muito mais brutal no cinema, que algumas imagens acabam sendo um pouco inocentes, mas que para a época eram sim muito chocantes, como é o caso da cena da decapitação. Vocês vão saber de qual eu tô falando, que é uma cena até que o personagem do Gregory Peck toma um susto, assim, né, coloca a mão no rosto, e pode parecer um pouco exagerado, mas a gente precisa fazer essa contextualização no tempo, porque realmente esse tipo de cena mais explícita, de você ver na câmera mesmo um cara sendo decapitado, não era muito comum na época, e é uma cena brutal, uma cena que eu acredito que ainda funciona mesmo quase 50 anos depois. Eu gosto muito do final do filme, eu acho que o roteiro tem uma estrutura circular que funciona muito bem. Pensem comigo, o filme começa com o personagem do Gregory Peck dirigindo em direção ao hospital, onde ele está na expectativa do nascimento de uma vida. Ele está indo para acompanhar o nascimento do filho. E o filme termina, e aqui eu vou dar um spoiler, vocês já estão avisados, com o mesmo personagem dirigindo de novo e também à noite em direção agora de uma igreja, onde ele vai fazer um sacrifício, e não é qualquer sacrifício, é o sacrifício do menino que acabou substituindo o filho que ele teria lá na primeira cena do filme, e que depois a gente descobre que não morreu acidentalmente, que foi assassinado justamente para ele adotar esse filho do diabo, esse mini anticristo que ele vai tentar sacrificar, mas vai acabar morrendo lá, como vocês viram no filme. Eu gosto muito da elegância desses roteiros que tem essa estrutura circular, que começam e terminam com cenas que são espelhos uma da outra e que mostram muito bem a evolução do personagem de um momento no começo do filme para outro no final. Ele era um cara que estava na esperança de ter um filho, tudo aquilo que acontece no filme o leva para um momento de extrema desesperança, ao ponto de entender que a única maneira de resolver o problema é sacrificar esse que por anos ali foi o filho dele, mesmo ele sabendo que não é filho de sangue. Tem ali, né, no último plano do filme, um plano bastante icônico, que é o plano em que o menino quebra a quarta parede, né, depois de a profecia, pelo menos parte dela se cumprir, que é que ele ia matar a mãe, que ele ia matar o pai e ia assumir toda a fortuna da família para emergir da política, como um cara lá explica, que é um tipo de leitura que dá para ter da profecia bíblica, forçando um pouco a barra. E depois que ele consegue fazer tudo isso,
isso depois da morte do pai. Ele tá lá no enterro e ele vira para trás, olhando pra gente, quebrando a quarta parede, encarando e dando um sorriso que é mais ou menos uma piscadinha pra gente falando, olha, viu como eu consegui? É uma cena icônica, um plano icônico pra falar a verdade, e um filme que funciona muito bem. Eu acho que é um filme redondinho, é um filme tenso, é um filme que funciona, que mesmo que não atinja, e como eu falei, é inevitável fazer essa comparação, o filme mesmo convida essa comparação. O mesmo patamar de O Exorcista, que é uma obra-prima, que é um filme absolutamente aterrorizante, esse aqui é um filme muito bom, principalmente se você não ficar fazendo essa comparação durante a projeção. Você já viu A Profecia original de 1976? Depois tem A Profecia 2, 3 e 4. Em 2006 teve uma refilmagem de A Profecia, que todos são filmes medianos para baixo, e agora a gente vai ter um filme que eu não sei muito sobre ele, mas eu acredito que seja, pelo título, um reboot da franquia, mas o que importa é que esse filme original é um filme do qual eu gosto. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você viu o filme, se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. Faz isso porque é muito importante, principalmente em vídeos como esse, para que mais pessoas possam ter acesso a ele. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!